Os Evangelhos do Senhor Jesus, segundo os relatos de Lucas, seu capítulo é o 4. Evangelhos do Senhor Jesus, segundo os relatos de Lucas, capítulo de número 4. Lucas 4. E nós vamos ler do versículo 1 em diante. Lucas 4, versículo de número 1 em diante. Está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito isto, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de sorte, toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, eu quero conversar com os irmãos um pouquinho esta noite sobre um tema expositivo da palavra de Deus, e o tema aqui é bem claro. Com o Senhor Jesus, nós vamos aprender a dizer não. Irmãos, nós, sendo humanos, somos levados pelo nosso emocional, muito fácil, muito fácil. Parece que, irmãos, claramente, nós somos dominados pelos nossos sentimentos. E na grande maioria das vezes, sentimentos errados, com essa precipitação de atendermos os nossos desejos, nós erramos constantemente. Falhamos diante do Senhor, é verdade. E às vezes, irmãos, nós caímos, falhamos e acabamos, por sua vez, caindo em tentação e negamos o nome do Senhor. E essa mensagem expositiva da palavra de Deus, ela examina a tentação de Jesus no deserto. E dentro desta mesma mensagem, nós extraímos princípios básicos, queridos, para que nós possamos vencer as investidas de Satanás na nossa vida diária, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Esta mensagem, queridos, ela é especialmente poderosa, não só para nós, mas também para os novos convertidos, aqueles que começaram um processo andando com o Senhor, um processo de uma nova vida. Jovens, por exemplo, que estão atravessando momentos de tentações intensas, ou qualquer outro crente que busca ter uma vida de santidade, uma vida na prática da santidade. Todos nós conhecemos a frustração de ceder a uma tentação.
Aqui, nenhum de nós pode dizer assim, não, imagine, eu nunca cedi. Bom, primeiro que você é um mentiroso, que todos nós já cedemos sim. E a ideia aqui não é só de cunho sexual, todos nós cedemos, todos nós. Aquele momento que nós até sabíamos o que era certo fazer. Bom, eu não devia ter agido assim, mas fizemos o que era errado. Nós sabíamos, por exemplo, que se nós abríssemos mão, por exemplo, de um princípio cristão, em um certo lugar, com um patrão na empresa, seríamos mal vistos. A tentação de ser bem visto, de ter um amigo importante, de ter alguém batendo nas nossas costas e nos elogiando, mesmo sabendo que era errado, nós cedemos. Cedemos, pecamos, negamos e erramos no Senhor. Aquela situação em que nós até queríamos dizer, não quero, mas acabamos dizendo sim, é só agora, falamos sim ao pecado. Então todos nós já vivemos e passamos por esse momento e ainda vamos passar se Deus não tiver misericórdia de nós. E é claro que todos nós somos pecadores. A Bíblia deixa isso bem claro. Talvez você é o único santo aqui que diz que não tem pecado e a propósito nem pede perdão pelos seus pecados. A Bíblia diz por João que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso e nele não está a sua palavra. Não está a palavra de Deus. Palavras de Paulo em Romanos 3:23 declara bem isso. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso, irmãos queridos, nós não vivemos uma vida sem pecado. Enquanto estivermos neste corpo mortal aqui, Paulo vai dizer lá em Gálatas 5:16 que vamos lutar contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Paulo enfatiza bem isso. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5:16, esta luta, ela está bem clara lá. Enquanto nós vivermos, nós vamos lutar contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Vejamos, onde eu sempre digo aqui que o nosso maior inimigo não é o diabo, Paulo vai mostrar bem isso, lá em Gálatas. Ele coloca o diabo em último lugar na nossa luta. Primeiro é nós mesmos, a nossa própria carne, são os nossos sentimentos, a tentação que parece que nos instiga a pecar contra o Senhor. Bem, dito isso, mas é uma boa notícia, o nosso Salvador, que não tem pecado, que não pecou, que veio a esta terra sem pecado, permaneceu sem pecado e voltou para a glória do Pai sem pecado, nos dá uma boa notícia. Justamente nesse texto, nos ensina algumas lições poderosas sobre como dizer não à tentação. Não. Aqui é um exemplo claro de como dizer não à tentação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi tentado em todas as coisas, assim como nós somos, mas nunca pecou, nunca falhou, e Ele nos deixou um exemplo prático de como vencer as tentações. Queridos irmãos em Cristo, eu quero aprender esta noite junto com o Mestre e repassar à igreja como vencer esta tentação em nossa vida diária. E aqui há 3 princípios, queridos, práticos, que emergem desta passagem, e se aplicarmos na nossa vida, também vamos experimentar a vitória sobre o pecado. Nós vamos estar diante do Senhor. Primeiro aqui que vejo, é submeter-se ao controle do Espírito Santo de Deus. Primeiro passo para vencermos a tentação, vencermos o pecado, nós precisamos, esta é a primeira lição e absolutamente fundamental. Antes de enfrentar a tentação, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele não entrou no deserto confiando em sua própria força ou sabedoria humana. Não. Ele não entrou no deserto, queridos irmãos,
pensando assim: eu sou filho de Deus e eu tenho poder para vencer o pecado e pode vir aqui que... Não, ele não fez isso. Ele foi ao deserto sob o controle total do Espírito Santo. Vejamos, observe aqui o detalhe do primeiro versículo de Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo Espírito no deserto. A primeira lição que vejo aqui, observamos que ele está cheio do Espírito Santo, e estando cheio, ele foi levado pelo próprio Espírito. Jesus aqui claramente não decidiu ir sozinho. Jesus aqui claramente não foi sobre uma escolha impulsiva, não. Foi o Espírito Santo quem o conduziu para aquele lugar, para uma terrível provação. Foi o próprio Espírito Santo que fez isso. Por isso, é tão importante, irmãos, nós estarmos cheios do Espírito Santo. Por isso a nossa vida deve ser assim, porque nos ensina que não podemos vencer a tentação com a nossa própria força. Não são suas obras, não é o nosso esforço, mas é o Senhor em nós. Nós precisamos estar sob o controle total do Espírito Santo sobre nossa vida. Precisamos estar cheio dele. Não é a nossa força, não é a nossa própria vontade. Nós não temos condições de decidirmos sobre o bem e o mal. E este bem e mal, ele dita sobre a palavra que chamamos livre-arbítrio. Não há, irmãos, claramente nesse texto, posso compreender que o homem não tem livre-arbítrio. Por quê? O livre-arbítrio quer dizer saber escolher entre o bem e o mal. Olha, você tem o livre-arbítrio para escolher. Nós não sabemos, irmãos. Por quê? Porque todos pecaram. Estamos mortos e depravados em nosso pensamento, e o nosso coração é cheio de dúvidas, é engano. Uma hora nós decidimos e erramos, falhamos, negamos, caímos em tentação. Então, não temos condições, porque o nosso livre-arbítrio, ele não existe. No livre-arbítrio eu não sei escolher o que é certo e o que é errado. Às vezes nós pedimos uma pedra ao Senhor achando que é um pão, e não é, é uma serpente, é uma pedra. Nós não sabemos decidir entre o bem e o mal. Às vezes, não, este aqui é a melhor coisa que faço. Amanhã erramos, falhamos e vemos que nada daquilo era o que nós desejávamos e que seria bom para nós. Nós não temos condições. Precisamos estar sob o controle do Espírito Santo. Por isso Jesus nos exorta, quando orar, nós devemos orar: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Porque tudo nós que oramos, ou melhor dizendo, se nós orar assim, venha o teu reino, não é um reino tão distante. Estamos orando para que o Espírito Santo governe nós, que o reino de Deus esteja sobre nós, e o reino é Ele que governa. Venha o teu reino, é assim, estabeleça, Senhor, o teu governo em mim, teu reino em mim, aonde o Senhor vai me governar, aonde o Senhor vai reinar sobre mim, aonde a sua glória estará sobre a minha vida, aonde o seu poder será manifesto em mim, sua graça. Então viverei para a glória do teu nome, viverei para a glória do Senhor, e tudo o que eu fizer vou fazer para a glória de Deus. Louvado seja Deus, e sob o domínio do Espírito Santo. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Bem, é render-se à vontade de Deus, é estar diante do Senhor. Isso é que significa estar cheio do Espírito Santo. Não é uma experiência mística ou algo complicado que você precisa ficar jejuando e orando 24 horas por dia. Não. Ser cheio do Espírito Santo é simplesmente permitir, colocar totalmente sua vida, permitir que o Espírito Santo controle totalmente sua vida. É ir ao Senhor e render-se à sua vontade, é obedecer a sua voz acima de todos os outros desejos. E como eu posso ouvir a voz de Deus? Através da palavra, examinando as Escrituras, dando ouvido para o trabalhar do Espírito Santo, sua palavra em nós.
envolvidos na presença do Senhor. Irmãos queridos, e como eu sei, estou cheio do Espírito Santo? Primeiro, como eu sei que estou cheio? Primeiro, como que eu estou cheio do Espírito Santo? Como ser? Como ser cheio? Como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro passo, confesse e abandone todo o pecado. Esse é o primeiro passo. Para aprender a dizer não para a tentação, para aprender a dizer não para as coisas que oferecem a nós, a nossa carne, o mundo e o diabo, é confessar os pecados. Não tem como ser cheio do Espírito Santo o homem que não confessa o seu pecado. É o primeiro passo, é abrir sua boca, é ir diante do Senhor, ir lá no fundo da alma e tirar para fora aquilo que você fez, aquilo que falamos, aquilo que nós praticamos, as nossas ações, os nossos pensamentos, e ir diante do Senhor e confessar. É ir diante do Senhor e denunciar a você mesmo, é dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu pensei isso, eu pensei aquilo, eu agi errado, eu fiz errado, Senhor, eu pequei contra o Senhor, pequei contra a sua palavra, eu fiz algo que o Senhor não se agrada, e eu estou aqui diante do Senhor para me redimir. Eu quero confessar, Senhor, eu desejei, eu falei isso, eu agi assim, eu fiz isso, eu pensei assim, eu falei isso, está no meu coração isso. Eu sei que o Senhor não se agrada, mas eu estou aqui porque eu quero ser cheio do teu Espírito, e de uma fonte não pode jorrar duas águas, amarga e doce, não. Então eu estou aqui para que eu quero confessar, e não só confessar, mas abandonar todo o pecado conhecido. O Espírito Santo não enche vasos sujos. Nós precisamos ser confessos. 1 de João 1,9 vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus. Então, queridos, segundo, a confessar os nossos pecados, ao ir diante do Senhor e falar os nossos pecados conhecidos a Ele. Em segundo lugar, agora nós vamos pedir ao Pai: me encha, Senhor, do teu Espírito. Pedimos ao Pai: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe os pedirem. Então, irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor. Agora, após confessar, pedir o Espírito Santo. Senhor, eu quero ter o seu Espírito Santo sobre mim. Eu quero que o teu Espírito Santo esteja em mim, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu estou aqui diante do Senhor, confessando os meus pecados conhecidos, aquilo que eu fiz, falei, pensei, minhas ações, minhas atitudes, porque o meu maior desejo, Senhor, é ser cheio do Espírito Santo. Me encha-me do teu Espírito. Eu preciso aprender a dizer não para a tentação. Eu quero ser um crente, eu quero ser uma crente, eu quero ser fervoroso, eu quero ser cheio do teu Espírito, cheio do teu poder, que é a tua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E terceiro, entregue-se totalmente o controle de sua vida a Deus, e não reserve nenhuma área, mas todas as áreas. Não guarde seus direitos sobre certas partes de sua vida, não, renda tudo ao Senhor. Eu vou deixar esta parte da minha vida porque eu quero tomar minhas decisões. Não, Senhor, eu me rendo por inteiro. Tome conta da minha vida, no casamento, nas finanças, no trabalho, na minha logística do dia, como um pai, como esposa, como marido, como mãe, como amigo, como patrão, como funcionário. Em todas as áreas da minha vida, Senhor, eu me rendo. Até na minha saúde, na minha maneira de me cuidar, eu quero entregar ao Senhor. Eu quero me render ao teu Espírito. Louvado seja Deus. E em quarto, o mais importante de todas elas é permanecer em constante comunhão com Deus. Não adianta nada alguém diante do Senhor confessar os pecados,
orar pedindo o Espírito Santo e diante do Senhor, louvado seja Deus, entregar a sua vida e depois se esquecer do que fez, das promessas. Não examina as Escrituras. Para manter a comunhão com o Espírito Santo, o homem precisa ter uma vida de oração e de palavra. Ele precisa se comunicar com o Rei da Glória. Ele precisa se conectar com a palavra de Deus. Ele precisa se conectar com Deus em oração constante, ligação com o Senhor. A plenitude do Espírito Santo não é uma experiência única. Quando você vai à igreja e vem, vamos ficar em comunhão para ouvir a palavra, está errado isso, esta fala não existe biblicamente. Comunhão com o Espírito Santo é por toda a vida, é uma vida contínua, ela não termina, é uma vida sempre ligado às 24 horas por dia, não é só em hora de palavra. A vida de comunhão com Deus é através do Espírito Santo que precisa estar em nós todo o tempo. Tudo isso, irmãos, é para que nós aprendemos a dizer não. Jesus estava assim. O versículo 1 diz exatamente: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Não diferente do Senhor, a importância aqui de estarmos cheios antes da tentação. Jesus então não esperou até estar no deserto para buscar a plenitude do Espírito Santo. Não, ele já estava cheio quando entrou no deserto, e esta é uma verdade crucial para os cristãos. Tem muita gente que só corre para a presença de Deus quando o sapato aperta. Tem muita gente, muitos cristãos que só buscam o Espírito Santo quando já estão no meio da tentação, quando já estão enfrentando problemas de dificuldade, quando a sua carne já está toda trêmula, desejando algo que não é do Senhor. Mas quando já pecaram, aí já é tarde demais. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo antes da tentação chegar. Antes, queridos irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, na mesma carta de Paulo aos Gálatas 5,16, nos instrui a isso. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Oh, irmãos, que maravilha de texto! A vitória começa com submissão, um coração submisso, lançando-se ao Espírito Santo, rendendo-se ao Espírito de Deus, se colocando, submetendo-se no controle do Espírito Santo, hoje, agora, antes de enfrentar a próxima tentação. E essa é a primeira e a mais importante lição de Jesus que nos ensina esta noite. Quantos que aqui estão, queridos, que só se preocupam e ainda falam assim: vou à igreja hoje, vai fazer o quê? Buscar uma confirmação. Qual o sentido disso? É sério, irmãos. Muita gente fazendo isso. Eu pergunto, qual o sentido de ir à igreja? Então vai a outro lugar, um especialista em consultar espíritos. Nós vamos à igreja para ouvir de Jesus. Nós vamos à igreja para nos juntar como o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça da igreja. Nós vamos à igreja para rever os nossos irmãos, e eles são ferramentas do Senhor para nos abraçar quando precisamos e juntos celebrarmos um culto a Deus. Engrandecer o nome de Jesus, cantar e salmodiar em louvor, junto em adoração como uma congregação. Mas hoje criou esta ideia, esta mania de pensamento e até insultados através de pessoas que sobem aqui, incentivando a igreja a isso. Vai à igreja buscar uma palavra, como se Deus estivesse num banquinho ali esperando, aqui numa dessas cadeiras, e você vem com um papelzinho na mão e vai consultar alguém, um curandeiro, alguém que trabalha com espíritos. É um negócio estranho isso. Eu não tenho base bíblica para isso. Eu não vejo em nenhuma parte da Bíblia, nas Escrituras, alguém que foi na igreja buscar isso. Mas todos que se dirigiam, irmãos, para um ajuntamento era para celebrar, para dividir o pão, partilhar do sangue do corpo de Cristo.
Irmãos queridos, louvado seja Deus! Então, logo, irmãos, não devemos esperar a tentação vir para nós nos aproximar do Senhor. Nós temos que estar diante do Senhor em toda e qualquer circunstância. Louvado seja Deus! Nós temos que participar, irmãos, de uma ministração, de um culto de adoração a Deus, não ao homem. Nós devemos estar nesta ligação para ouvirmos do Evangelho ao partir do pão. Por exemplo, tem pessoas que imaginam que partir o pão é somente na ceia. Não, irmãos. Estar reunido, partindo o pão, é justamente o que está acontecendo agora. Pão é Cristo. Pão, Ele é o pão da vida que sacia a fome do homem miserável, pecador e necessitado da palavra. Louvado seja Deus, como está acontecendo agora. Louvado seja Deus. Quando ouvimos a palavra do Senhor, não fala sobre nós. A palavra de Deus fala de Cristo, da vida de Cristo. Fala da vida, e a palavra de Deus aponta para Cristo no Velho Testamento. No Novo, ela fala da igreja atual, com Cristo agora entre os homens, e o motivo dele vir a esta terra. Fala da morte de Cristo e o motivo da morte de Jesus. Nós vemos, irmãos, quão maravilhoso é ouvirmos falar de Jesus. Então, segundo, todo aquele que está cheio do Espírito Santo e tem a palavra de Deus do coração, não que sai da minha boca as profetadas, promessas humanas, não, mas o que tem a verdadeira palavra, ele pode esperar, vai ser tentado. Satanás não dá tréguas. Aqui nós sabemos que 40 dias o diabo ficou lá, 40 dias, esperando Jesus, que ele tivesse fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Aqui, irmãos, é a segunda verdade, a segunda lição, que pode parecer até estranha, mas é vital. Quando você ora, quando você jejua, quando você é cheio do Espírito Santo, quando a palavra de Deus está no teu coração, espere a tentação. Pode ter certeza que ela vai surgir. Jesus aqui, queridos, ele acabou de sair do batismo, ele acabou de ser imergido nas águas, e quando ele sai dela, o diabo já está esperando. Não seja pego de surpresa quando o diabo vier tentá-lo. Jesus sabia que Satanás viria, e nós também devemos saber. A tentação, ela é inevitável. Alguns cristãos ficam chocados quando são tentados. Como pode o diabo me tentar se eu sou filho de Deus? E por estas coisas ruins, quando vem à mente, como pode me tentar se eu amo Jesus? Como pode o diabo me tentar se eu prego a palavra? Se você fala isso, esta surpresa que você tem demonstra ingenuidade espiritual. Se o próprio Jesus foi tentado, imagine nós. Se o próprio Senhor Jesus passou por grande tentação, sem pecado, ele foi tentado, quanto mais a nós. A tentação não é pecado, não é pecado. Ceder à tentação é que é pecado. Quando somos tentados, não consumamos o fato, somos tentados. Mas o pior, ou melhor, o pecado é quando nós cedemos à tentação. Jesus foi tentado, mas não pecou, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A necessidade de um cristão estar cheio, porque o diabo está procurando ativamente oportunidade para nos fazer cair. Ele não está dormindo, não está de férias, ele é o nosso adversário ativo e constante. A palavra, irmãos, nos exorta a isso. As 3 áreas da tentação. Jesus aqui tentou, ou melhor dizendo, Satanás aqui tentou claramente Jesus em 3 áreas específicas. E estas são as mesmas áreas em que ele nos tenta hoje. Primeiro, Satanás tentou Jesus, seu desejo da carne, os desejos da carne. No capítulo 4, no versículo 3, diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pão.
E Jesus estava com fome. Após 40 dias de Jesus, Satanás atacou justamente neste ponto vulnerável do homem, agora Jesus, a necessidade física legítima. O homem tem fome, precisa se alimentar. Ele usa seu poder, irmãos, para incentivar os nossos desejos. É justamente isso. Você tem fome? Ele vai diante de Jesus, percebe que ele está com fome, e diz a ele: você está com fome, não é? Eu estou com fome. Então transforma aqui essa pedra em pão. A fome para Jesus era legítima. Ele precisava alimentar a carne. Estava com fome, 40 dias sem comer. Estava com fome. E é justamente isso que Satanás faz. Essa é a tentação dos desejos da carne. E não necessariamente desejos imorais, não necessariamente desejos sexuais, não, mas a tendência de fazer necessidades legítimas de maneiras ilegítimas. Talvez você não entendeu, eu quero te explicar. Você está enfermo, você tem uma necessidade de ser curado, mas você não consegue o remédio que você precisa porque o médico não te receitou. O que você faz? Você tem direitos, é a necessidade, a cura, mas você pega isso, vai ao lugar que te fazem uma receita ilegal, preste atenção, e você toma aquilo, vai ao médico ou vai à farmácia, adquire um remédio. É legítima a cura, você precisa ser curado. O que é ilegítimo é tomar posse de uma receita que não foi o médico que te receitou. É justamente isso que o diabo faz, tentação. Ele olha para Jesus, a fome é legítima, ele precisa comer, mas ele quer transformar o que é legítimo, comer um pão, em uma pedra, que é ilegítimo ser pão. Entendeu o que quer dizer agora? Se Deus fez as pedras, fez a terra, fez os animais, fez a comida, o alimento, fez as aves, fez o peixe, fez as árvores, fez o sol, fez a lua, fez as estrelas, é justamente assim que eles devem permanecer. Mas agora o diabo quer que Jesus pega o que é legítimo, pedra, e transforma em ilegítimo, pão. E é justamente o que nós caímos nos dias de hoje. Nós precisamos, há uma necessidade, o tempo se foi, ao tempo de nos aposentar. O que nós fazemos? O que o crente infiel faz? Dá um jeitinho. Olha, está demorando demais, mas eu conheço um fulano que aumenta, faz isso, faz aquilo. É só você virar o rosto para o lado e esperar alguns dias e custa tanto. A gente transforma o que é legítimo, está no tempo de se aposentar, está na hora de adquirir por direitos disso através da previdência, mas nós queremos o caminho mais fácil. É justamente isso que esse texto está dizendo. E é justamente aí que o diabo age, a tentação dos desejos da carne, não necessariamente os imorais, mas tendências de satisfazer necessidades legítimas de maneiras ilegítimas, colocando satisfação física acima da obediência a Deus, acima dos desígnios do Senhor. Hoje Satanás usa a mesma tática. Você precisa de dinheiro? Então minta naquela declaração. Você está sozinho? Então se envolva naquele relacionamento errado. Você merece prazer, então se entregue àquele desejo sexual seu. Vai lá, faça isso. Você tem direitos, ninguém pode cobrar de você sobre aquilo que você tem direito. Você tem direito. E aqui, irmãos, a segunda tentação, e claramente a glória do mundo, no versículo 4 e 5 vai dizer, aliás, 5 e 7 vai dizer assim: mas Jesus respondendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, melhor dizendo, no versículo 5, e levantando-se, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Versículo 7, portanto, se prostrados me adorarem, toda será sua, a glória do mundo. Ele estava aqui claramente, Satanás ofereceu a Jesus um atalho,
Bom, Senhor, Jesus está dizendo, bom, por que você precisa ir para a cruz? Para que o mundo inteiro pregue você. Por que você vai passar para a cruz? Para que todos se ajoelham diante de você. Por que levar chibatadas? Para que amanhã alguém esteja pregando sobre salvação e usando o teu nome. Para que você vai esperar ser humilhado tanto, passar tanta vergonha, para que o teu nome seja exaltado? Largue disso. Olha só o mundo, olha só quanta coisa boa. Eu te dou todos os reinos do mundo agora. Eu só preciso de uma coisa, que você se proste e me adore. Esqueça a cruz. Para que passar por isso? Para que apanhar? Para que ser cuspido na carne? Para que ser colocado entre meio dois salteadores? Não! E essa é claramente a tentação da ambição do poder, da glória mundana. É o desejo de ter sucesso, riqueza, reconhecimento, sem pagar o preço, que é a obediência a Deus. Sem pagar o preço, que é se prostrar diante do Senhor e entender que nós não somos donos de nada, mas que é Deus que governa sobre nós. Bom, irmãos, hoje Satanás sussurra, comprometa seus valores e você terá sucesso. Abre mão do evangelho, largue mão disso. Você precisa ter sucesso, riqueza, reconhecimento, sem pagar o preço da obediência. Busque sua glória, a glória dos homens, você será famoso. Largue mão disso, você precisa ser reconhecido. Mas, irmãos, nós sabemos que o Senhor precisa glorificar o nome dele sobre a nossa vida, que nós não somos nada sem o Senhor. O que é o reconhecimento humano não é nada diante da glória que está por vir sobre nós. Louvado seja Deus. Jesus aqui então passa pela terceira tentação, o orgulho espiritual. Satanás se volta a ele no versículo 9 e 11 e diz assim: então levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. No versículo de número 11 diz assim: e ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Bem, Satanás aqui claramente ele cita as escrituras, mas usou também de uma forma distorcida para tentar Jesus a fazer um milagre espetacular, a testar a Deus e provar seu poder de uma forma orgulhosa. Você pode fazer, se lança, tenta a Deus, rapaz, vai lá e faça isso. E essa tentação do orgulho espiritual, da presunção de tentar Deus, arrogância que diz, eu posso fazer o que eu quiser porque Deus vai me proteger, e é o fanatismo que desobedece a Deus em nome da fé. Eu estou aqui, ninguém me reconhece, Deus está comigo, eu vou abrir um ministério, eu vou levar toda essa igreja comigo, porque Deus me encheu, tenho a palavra, tenho sabedoria, eu posso fazer isso. Que nada, aqui, se eu sair daqui, a igreja acabou. Se eu virar as costas, não existe mais ninguém aqui, isso aqui fecha. Olha, eu vou começar uma rebelião contra os irmãos agora, porque se eu que sustento aqui, eu sou a coluna dessa igreja aqui, eu sou o cara aqui que, se eu virar o rosto, a igreja toda padece. Orgulho espiritual. Só eu sei pregar, só eu sei fazer, só eu sou melhor. Eu não consigo olhar que tudo que eu faço, que acontece, a maneira que prego, que toco, que vivo, que oro, que canto, é Deus que me deu. Não, mas eu sou melhor. Bom, se eu não estiver aqui sustentando com dinheiro, se eu não estiver aqui nas redes sociais, não existe igreja. Isso é o orgulho espiritual. Olha, se eu não venho, a coisa não acontece. Se eu não ponho a mão, não há milagre. Tem muito crente desse jeito, até dentro de casa. Olha, se eu for embora, essa casa aqui acaba. Olha, se eu não orar, pensa numa oração fervorosa, é a minha. Quando eu oro, as coisas acontecem. Quando eu me prostro, Deus faz milagre. Você é um orgulhoso, orgulhosa, um arrogante, um prepotente, um altivo. Deus não se agrada disso. O próprio Senhor Jesus não tomou posse disso. E essa é a tentação. Hoje Satanás tenta cristão com orgulho espiritual. Você é tão santo que não precisa mais se preocupar com tentação. Que nada, eu conheço esse espírito é velho. Irmãos, esse é o maior erro que um crente pode cometer. Paulo vai dizer assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia.
Aquele que está de pé, cuide-se. Você tem tanta fé que pode se colocar em situações perigosas e Deus tem que abençoar porque você jejuou, você orou, você fez campanha e você se santificou, você passou uma semana de jejum, então Deus tem por obrigação de fazer. Está errado, irmãos. É um crente orgulhoso. Olha, eu convoco a igreja hoje, coloca uma placa aí na rua. Nós vamos fazer a campanha do milagre e não sei do que, não sei da onde. E quebra de maldição. A semana inteira orando e aquela algazarra, aquele barulho e aquele povo reunido ali forçando Deus. Não, vocês vão ver, chega no 6º dia, no 7º dia, Deus vai fazer porque isso é um orgulho espiritual. É alguém que não consegue olhar para Deus e ver Ele assentado no mais alto trono. Não, irmãos, mas cobra, fica em cima do Senhor em busca. Nós precisamos estar preparados. Espere a tentação, ela virá. Satanás atacará você nas áreas onde você está vulnerável, seus desejos físicos, suas ambições, seu orgulho. Mas se nós estivermos preparados, não seremos pegos de surpresa. Louvado seja Deus. Para encerrar esta mensagem, irmãos, reivindicamos a autoridade das Escrituras. O próprio Senhor Jesus nos exorta no versículo de 8 e 12. Ele diz, mas Jesus respondeu, está escrito. Nós olhamos, por exemplo, no versículo 12, passado as tentações, louvado seja Deus, melhor. Jesus respondeu, está escrito, está dito. No versículo 4, Jesus responde a mesma coisa, mas Jesus respondeu, está escrito. Aqui claramente Jesus estava reivindicando as Escrituras e apontando para o diabo que ele tinha autoridade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus respondendo, está escrito. Respondeu, está escrito. Respondendo, vai-te Satanás para trás de mim, está escrito. Dito está. E ele sempre, a terceira lição é a chave prática da vitória do cristão: usar a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus aqui não é profetadas, não é aquilo que você ouve falar sobre sua vida. Em cada uma das 3 tentações que Jesus passou, Jesus respondeu exatamente da mesma maneira. Está escrito. Está escrito. Ele cita as Escrituras. Mas hoje tem gente que até que em cima diz assim que não deve examinar a Escritura, não deve estudar a Bíblia, não. Espírito de estudar a Bíblia seja expulso em nome de... Até eu já ouvi esse absurdo ser pregado. Gente fazendo isso. Como nós vamos nos preparar, irmãos, para a tentação, se não abrirmos a Bíblia, se não examinar? Examinar não é ler. O médico, quando nos consulta, ele não lê o seu diagnóstico, ele vai examinar. Ele vai pedir um exame de sangue, ele vai pedir um raio-x, ele vai pedir algo a você para te examinar. Examinar é ir a fundo, é buscar por todas as palavras, referências bíblicas. Se nós não examinarmos as Escrituras, não estamos preparados, irmãos, para passar pela tentação. É a palavra, é a nossa arma. Louvado seja Deus. Lá em Paulo, Efésios 6,17, identifica a palavra como a nossa arma espiritual. Tomai também o capacete da salvação, a espada da justiça, que é a palavra de Deus. Mas que em todas estas peças da armadura de Deus são defensivas: cinturão, a couraça, sandália, o escudo, o capacete. Mas a espada é ofensiva. A espada, irmãos, é a nossa arma de ataque contra o inimigo. E a espada é a palavra de Deus. A espada de 2 gumes que atravessa a divisão da nossa alma. Irmãos queridos, quando Satanás veio com mentiras, Jesus atacou com verdade. Quando o diabo tentou distorcer a realidade, Jesus confrontou com a palavra eterna de Deus. E aqui Jesus, irmãos, dá 3 respostas ao diabo. A primeira resposta, prioridade correta. No 4 está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus aqui está citando, irmãos, Deuteronômio, dizendo assim, estabelecendo que há coisas mais importantes que comida física. Palavra de Deus, a obediência a ela é o essencial, mais essencial que o pão. É vivermos e sermos alimentados pela palavra. Nós temos prioridades corretas. Não vivemos apenas para satisfazer as nossas necessidades físicas. Vivemos para obedecer a Deus.
E quando temos que escolher a satisfazer coisas imediatas, escolhemos obedecer o Senhor. Escolhemos obedecer a Deus soberano, sua justiça. Segunda resposta, adoração exclusiva. Quando o diabo atenta o Senhor Jesus, ele responde no versículo de número 8, respondendo disse, vai-te para trás de mim, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. De novo apontando para Deuteronômio, e devemos adorar a Deus sobre todas as coisas. E este serviço, irmãos, é exclusivamente a Deus essa nossa adoração. Não importa o que Satanás ofereça, não importa a circunstância que estamos passando, não importa se recebemos dele, irmãos, como oferta, poder, riqueza, glória, nada vale, apenas se estivermos comprometidos com lealdade ao Senhor, servindo a Deus sobre todas as coisas. Por isso a importância de não ir à igreja para ouvir, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou fazer isso, eu vou te dar isso, eu vou mudar teu cativeiro. Isso não importa, irmãos. A Bíblia é bem clara quando diz assim, que a palavra de Deus é comprometimento. Meu Pai procura por verdadeiros adoradores. Por isso, nós temos que fazer isso. Mas quem se rende a isso, irmãos, está sendo tentado. Vou à igreja buscar uma palavra. Tentação. Está deixando de adorar a Deus. Está deixando de comer o pão da vida, que é a palavra, que é Jesus, para alimentar de coisas desta terra. Está adorando mais as coisas do mundo do que o dono de todas as coisas, do que o Criador. Louvado seja Deus. E isso nos ensina a não negociar a nossa fé. Não há acordo possível com o diabo, não há meio termo. Ou servimos a Deus completamente, ou somos escravos do pecado. Está escrito, está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo de número 12, isso nos ensina humildade espiritual. Não somos tão fortes que podemos brincar com o pecado. Não somos tão santos que podemos colocar-nos nas situações tentadoras. Precisamos de ter sabedoria e reverência. Nós precisamos usar a palavra de Deus contra o diabo. Primeiro, devemos conhecer a palavra. Não adianta nada vir aqui, ficar repetindo o que os outros falam, que nem um papagaio. Nós precisamos examinar a Escritura. Não é vir aqui, nem sair daqui, falando que Deus prometeu isso e aquilo. Eu preciso saber o que é a palavra de Deus. Senão vamos cair em tentação. Segundo, precisamos aplicar aquilo que aprendemos, a palavra específica, entender o que Jesus não citou sequer um versículo aleatório. Ele foi diretamente na espinha dorsal do diabo, aplicando a verdadeira mensagem. Terceiro, precisamos declarar a palavra com autoridade. Foi Jesus que disse, assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Está escrito na Sagrada Escritura. A Bíblia diz. Essa é a verdadeira autoridade do homem e da mulher dentro da palavra. Que possamos meditar nesta mensagem esta noite, aprendendo a dizer não para a tentação. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo culto e a sua palavra como oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.